chamando a Cris Fuscaldo. Vamos começar. Ah, já me responderam. Oi, Cris, boa noite. Olá, como tá? Bom, primeiro vamos arrumar aqui, né? Porque quando a gente entra numa live tem que ver o cenário, os cabelos tá tudo certo, tá tudo Primeira bonitinho. coisa, né? Se a Na, câmera tá posicionada, a gente. na verdade, eu quase não fiz live nessa pandemia. Eu acho que eu sou um dos poucos seres humanos que não participou e não fez live. Então, ai, que bom. Bom, Estão mas respondendo, estão ouvindo a gente. bom, você não fez live, mas estava fazendo coisa muito mais interessante, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Graças a Deus, graças a Deus, vamos nessa. Bom, então, oficialmente estamos começando. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Muito obrigada, pela participação, por querer vir ouvir um pouquinho do projeto Ocupação. Boa noite. Eu sou meio cegueta, tá, gente? Então, eu não vou conseguir ler muitos comentários. Vou tentar ficar atenta como mediadora, vou tentar pescar aqui alguns comentários. Eu tô de lente de grau, mas, tipo, tragédia. Então, eu convidei hoje a Cris Fuscaldo, minha amiga, já há 10 anos, para estar aqui hoje mediando esse papo comigo e com o Henrique Salles, de um projeto que eu estou muito feliz em poder ter realizado e estar lançando hoje. E a Cris é jornalista, escritora, biógrafa. Nossa, não dá nem para falar, né, Cris? Então a gente tem que fazer uma outra live para contar o seu currículo todo aí, que é realmente assim incrível. E vou falar rapidamente que a Cris tá lançando também um livro, muita coincidência, né? A gente lançando quase juntas. Ela tá lançando aqui, ó, gente, Imperdível. Viver é melhor que sonhar. A trajetória dos últimos caminhos do Belchior. Maravilhoso, já tô com o meu aqui. Ó, imperdível. Cris, dá boa noite aí pro pessoal. Vamos Boa nessa. noite, gente. Boa noite, Tati. Obrigada pelo convite. É uma honra, primeiro porque Tatine já falou, somos amigas há 10 anos. Eu não tinha feito essa conta ainda, né? É, Mas foi realmente em 2011 que a gente se conheceu sim, e num projeto social também, né? Não deixa de ser, que é o sim. Criança Esperança. Rodando o Brasil. Rodando o Brasil juntas, trabalhando nesse projeto, e foi amor à primeira vista, né? Porque era uma equipe enorme, todo mundo Sim, muito legal, mas a gente colou para nunca mais se soltar. sim, sim. E eu admiro muito o trabalho da Tati como fotógrafa. Não à toa ela fez as fotos todas as minhas fotos de divulgação do meu primeiro trabalho como cantora também, solo. Sou escritora, sou jornalista, mas também tenho esse trabalho musical e Tati fez fotos lindas, incríveis. Estão lá no meu site, e estão no site dela também, que eu já vi. Sim, sim, sim. Site lindo, recém arrumadinho, né? E agora, enfim, foi maravilhoso esse convite para estar aqui, porque estou lançando esse livro, mas o livro da Tati tem uma pegada muito especial, uma coisa sobre a qual eu pouco falo, porque trabalho com música, né? Então, estou sempre nesse universo mais festivo da música, então tá aqui para falar de uma coisa séria, né? E eu chamei muita gente para estar aqui hoje, inclusive no meu post, comecei assim, vamos falar sério agora? Porque Sim. acho que realmente é hora, É, sempre é hora de falar sério, né? Mas mas eu esse acho que trabalho puxa, né? eu acho que agora você falando isso, a gente está no momento, né, nosso como sociedade, que a gente tem que começar a falar sério, né? A gente tem que começar a se incluir. Quando a gente fala de social e quando a gente fala de política, a gente não está falando de partido político nem de projeto social, a gente está falando de sociedade como um todo. E eu acho que a gente tem que começar a se incluir na sociedade. A gente não pode tratar os assuntos como externos à nossa vida, porque não são, né? E aí que eu acho que entra a possibilidade da gente estar sempre resgatando o nosso olhar para o nosso coletivo, para a nossa comunidade, para onde a gente vive, para o próximo, né? Que a gente em algum momento falou que essa pandemia poderia sim resgatar muitas coisas boas, né? De olhar para o próximo. Eu não sei, eu não acho que mudou tanta coisa. Acho que o ser humano tem que evoluir muito ainda em todas essas questões, mas eu acho que abre mais uma possibilidade da gente repensar o que, que a gente está fazendo hoje com a nossa sociedade, que legado que a gente está deixando, porque realmente está muito triste, né? Mas hoje é um dia para a gente falar de um assunto sério, mas de uma forma positiva, de uma forma que a gente celebre uma conquista.
Eu vou começar aqui agradecendo muito a todos os moradores da ex-ocupação Unidos Venceremos, lá de Santa Cruz, que durante 7 meses, de julho do ano passado até janeiro desse ano, abriram aquela comunidade para que eu estivesse lá presencialmente, eu e o Henrique, podendo fazer um trabalho não só de registrar o cotidiano deles e como aquilo tudo acontecia, mas também da gente poder participar efetivamente das necessidades deles e que a gente pudesse levar um pouco, né, um pouco de alento naquele momento tão difícil que a pandemia estava tão forte, né, e que a gente sabe que o poder público simplesmente abandonou diversos territórios na nossa cidade e no nosso país. Aliás, vamos chamar o Henrique, né, para ele começar a falar com a gente também sobre isso, né? Antes de qualquer coisa, bom, chama o Henrique. Enquanto você chama o Henrique, então eu vou chamar as pessoas então a contribuírem, colaborarem e, na verdade, comprarem um produto lindo que é o livro Ocupação, né, da Tatine Lauria, que está à venda tanto no site dela, tatine.com.br, quanto diretamente por inbox. Quem quiser saber mais pelo Instagram, procurem Tatine. Tá com o livro na mão, Tati, para mostrar aí? Tô com o livro aqui. Então, mostre, enquanto eu estou falando, esse é o belíssimo trabalho que resultou, né, o resultado desse trabalho dela, né, fotográfico, documental, é, famílias, casas, toda a ocupação e tudo que aconteceu. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tá nesse livro. Então, comprando esse livro, a renda vai ser revertida para essas famílias. Então, gente. Henrique, enquanto isso, Henrique chega. Eu acho que então, enquanto Henrique está chegando, eu vou ler um trechinho do texto da Raquel Barros, socióloga e educadora popular, que é um dos textos de abertura desse livro, para também as pessoas começarem a entender, né, um pouco mais sobre o que a gente vai falar. Sim. Dois trechinhos pequenos, né, que eu tirei de um texto maior. Ela fala assim: a formação urbana da cidade do Rio de Janeiro está marcada pela presença da população negra. Desde o século XIX, quando a sua estrutura espacial passa por grandes transformações, a principal mão de obra era escravizada, era a escravizada. Nesse período, também surgem as primeiras favelas e cortiços, habitações que até hoje são destinadas aos não incluídos no ideário da cidadania plena. E aí pula um trecho e aí ela fala: o resultado fotográfico do encontro de Tatine com mulheres da ocupação Unidos Venceremos transparece a potência que elas possuem para gestar a vida e gestar os processos de mudança. Há muita verdade e certeza nos sorrisos, olhares, palavras, cotidiano e experiências partilhadas. E esse registro é a memória da cidade real, a cidade criada pelos habitantes que combatem diariamente as tentativas institucionalizadas de seu apagamento. Bom, já dá vontade de chorar, né? Eu prometi que eu não ia chorar hoje, não posso. Hoje é o dia de celebrar uma conquista deles. Eu vou contar um pouquinho da história da ocupação, mas eu queria, então, já que você leu um texto da Raquel, eu queria muito agradecer a Raquel. A Raquel, ela é socióloga, ela é educadora. Eu conheci ela ano passado na pandemia, fui fazer uma entrevista com ela para o meu site. Quem me apresentou ela foi um parceirão, a Maurício Soares, lá do Santa Marta, do Grupo Eco. Também meus parceiros, quer dizer, eu que sou parceira deles, eu que tenho essa honra de ser parceira deles. E nós conversamos muito, eu fiz umas fotos dela, eu fiz a entrevista, e eu conheci o trabalho dela, fiquei encantada. Ela também tem uma banda, ela também é cantora. Quando eu pensei em fazer o livro, vou contar isso um pouquinho mais pra frente, na hora eu pensei, cara, eu preciso muito que a Raquel escreva sobre isso. Ela também tem uma trajetória que vem, né, de uma comunidade também aqui no Rio, da Zona Oeste. Então, assim, um trabalho incrível que ela faz na Unifase. Convido todos também a conhecerem, porque eu acho que são de pessoas assim que a gente precisa ouvir cada vez mais, né, um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa sociedade. Tem uma pessoa aqui, eu peguei aqui um comentário, já subiram vários, peço desculpas que eu falei que ia acompanhar, mas está correndo aqui comentário. Mas tem um aqui da Juliette, que não é a Juliette do Big Brother, mas é a Juliette 269, que fala para você, Tati: nós que agradecemos, desde que chegou até hoje, é maravilhosa, você é maravilhosa. Você não tem noção da importância desse livro em nossas vidas. Projeto Base também estão com a gente.
enfim, né? Só para a gente ver como que é uma troca, né? Tão interessante. Em janeiro, a ocupação Unidos Venceremos sofreu um incêndio de grandes proporções. Ela foi toda destruída. As quase 200 famílias que moravam lá em habitações de madeira perderam tudo. Perderam todas as suas casas, seus pertences. Foi tudo destruído. Eles não conseguiram tirar nada. Pouquíssima coisa. E aí, quando eu fiquei no próprio dia, né, na hora que estava pegando fogo, começaram a me ligar de lá e eu super angustiada. Eu queria ir lá, não consegui sair de casa para ir. Foi um dia que eu estava com várias questões e no dia seguinte de manhã eu já estava lá. Tô chamando você de novo, Henrique. Ah, agora Opa! veio! Tudo bem? Grande Desculpa, gente. Henrique. Boa noite. Boa noite. Você está dentro do carro? Eu tô no meio da gravação, cara. Entrei aqui pra poder falar, que eu não consegui fugir. Mas tá Obrigada. tudo certo. Imagina, obrigado a vocês. Obrigado a você. Eu vou Maravilhosa. aproveitar então para dizer que eu conheci esses dois assim, tá, gente? E eu também estava assim, né, na época. Os três rodando o Brasil com Criança Esperança e era tudo correndo. A gente dormia o quê? 4 horas por noite? Nossa. Quando Cinco, dormia, menos? né? Quando dormia? Para poder dar conta de tantas instituições, né, que a gente visitou e filmou e fotografou, né? Henrique fotografando lindamente. Tati naquele momento é, como produtora, mas aprendendo, né, a Sim, fotografia, desenvolvendo, na verdade, né? Você já sim. estava com seu equipamento, apaixonada. Henrique dando uma bola para Tati naquele momento. E eu lembro que eu aproveitando as dicas, que até eu fotografei naquela viagem para poder seguir vocês. Nossa, olha que Foi incrível. ótimo, cara. Há 10 anos atrás a gente se conheceu e agora, 10 anos depois, estamos aqui em prol de uma coisa muito importante, que é falar da luta pela moradia digna da população da Zona Oeste Carioca. Só tenho a agradecer. E, na verdade, eu fui parar lá naquele espaço através do Henrique. Então, eu queria muito, muito começar a falar desde o início da história. Henrique, já falei de trás para frente, mas eu quero É muito assim mesmo, começar a a gente vai falar se do embolando. início. Quero muito começar a falar do início da história e como eu fui parar lá na ocupação através do projeto Sejamos Base, que o Henrique é coordenador. O projeto, na verdade, se chama Base, mas aqui no Instagram ele está como Sejamos Base, né, Henrique? É isso, um projeto base. Primeiro, boa noite a vocês. Pedir desculpa, agradecer Tatine, essa guerreira que conseguiu, com essa luta aí, nascer esse filho, que é esse livro, que é muito mais do que um livro, acho que é um documento. Eu sempre tento falar isso para Tatine. Acho que é uma prova que aquela luta ali não foi vão, assim, e tantas outras coisas. Agradecer muito que vocês contaram, que a gente se conheceu aquele tempo atrás, mas, assim, hoje em dia eu escuto as coisas que eu escuto, que eu quero saber sobre o Belchior, sobre outras coisas, tá lá, Cris Fuscaldo, super maravilhosa, sempre incrível, com todos os argumentos maravilhosos, assim. É uma honra muito grande estar aqui sendo escutado por você, viu? Assim, sendo entrevistado por você. Obrigado, viu? E Tatine, muito Imagina, obrigada a trabalho você. porque não é só um livro, né? Tatine não foi lá e só fez o livro. Tatine estava lá ajudando a gente. Tatine ajudou a erguer a escolinha. Tatine, entre os livros, diversas outras coisas incríveis que a gente conseguiu fazer porque ela estava junto. E é isso, assim. Dito isso, vamos continuar, porque eu só queria começar, assim, falando para vocês, pedindo desculpa pelo atraso. Desculpa, viu, gente? Imagina, tá tudo certo. Eu queria, eu acho que o primeiro, assim, né, já começamos muito bem celebrando aqui enfim, a boa vontade, né, que temos, né, e vocês principalmente, um trabalho lindo, né, e que eu tô acompanhando desde o início através de conversas com Tati. E eu queria saber, acho que queria que vocês contassem para quem está nos acompanhando aqui, né, porque eu já sei essa história. Como foi como é que é a sua história, Henrique, com a Unidos Venceremos e Tati, né? Como é que você chegou lá, Tati? Que foi através do Henrique, mas conta um pouquinho melhor isso. Quer começar, Henrique? Não, fala você, Tati, depois eu vou, que eu tô nervoso. Tá, eu ano passado, com o agravamento da pandemia, eu comecei a procurar, né, e chegou a mim várias iniciativas de vários amigos que estavam colaborando com diversos territórios da cidade, onde realmente a questão da fome, né, as pessoas perdendo emprego e muita gente precisando de colaboração. E aí, um dia eu vi o Henrique estava postando lá do Base, do projeto lá em Santa Cruz, porque ele estava colaborando lá com as famílias, levando cesta básica. Aí eu quis entender melhor, liguei para ele e ele falou, cara,
assim que as coisas acontecem para mim, é sempre desse jeito. Amanhã tô indo lá para Santa Cruz, vai ter uma manifestação na Avenida Brasil. Eu vou lá ver o que vai acontecer. O pessoal da ocupação Unidos Venceremos é uma ocupação com quase 200 famílias dentro de um condomínio em Santa Cruz, nos Jesuítas. As famílias já estão quase há 4 anos lá, pleiteando a luta pela sua moradia digna. E eu vou lá registrar isso e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, Henrique, amanhã, não sei o quê, que horas? 5 horas da manhã a gente tem que estar lá. Eu falei, vamos nessa. Quero ir, vou colaborar, vou registrar. Tamo junto. Saí de casa de madrugada, cheguei de noite ainda lá na casa do Henrique. Fomos para Santa Cruz. Foi ótimo também, porque apesar da gente já se conhecer há 10 anos, né, Henrique? A gente trabalha no mesmo lugar, mas a gente se encontra muito pouco. Porque, enfim, é uma correria louca, né? Todo mundo. E aí, chegamos lá, 5 e pouco da manhã, tava tudo escuro, não dava para ver nada. Eu só ouvia aquela gritaria, aquele monte de voz, aquela coisa toda. Foi me dando uma sensação muito angustiante, porque eu queria ver onde eu estava e não conseguia enxergar nada. Eu já sou uma pessoa que tenho 6,75 graus de hipermetropia, então eu já tenho uma dificuldade de enxergar muito grande. E aí eu lembro que eu subi uma escada com a minha câmera e falei assim, cara, deixa eu tentar ver se sai alguma coisa. Eu escutava tanta gente. E aí foi o primeiro clique que está no livro. É uma foto quase que noturna do pessoal, das famílias lá na... Acho que não vai dar para ver aqui. Olha eu. Dá um pouquinho, tá dando reflexo, mas Enfim, dá para ver que é uma foto meio noturna. mas foi assim a nossa chegada. Caminhamos com toda aquela multidão de pessoas para a Avenida Brasil. Chegamos lá, começaram os protestos, e aí o dia começou a amanhecer, e aí que eu fui começando a me dar conta do que estava acontecendo, de quem eram as pessoas, da quantidade de crianças, de mulheres, de meninas grávidas, de mulheres, pais, enfim, muitas famílias. A gente acompanhou aquilo tudo, né, Henrique? Foi bem intenso. A polícia chegou com aquela forma truculenta, como sempre chegam, mesmo sendo famílias e sendo um protesto bem pacífico, né? Na verdade, eles queriam mostrar apenas que eles queriam que eles queriam ser ouvidos, né? A gestão anterior da prefeitura já tinha ido lá e já não tinha feito nada a respeito do assunto. Então, era um protesto de famílias com muitas crianças e muito pacífico. E mesmo assim, a polícia, agindo de forma truculenta, começou a soltar lá o policial spray de pimenta em todo mundo, tal, não sei o quê. E naquela confusão, com muitas grávidas passando mal, uma delas começou a entrar em trabalho de parto e a gente teve que pedir para a própria polícia para levá-la ao hospital. Nesse dia, tivemos um parto lindo da pequena Ayla, que eu acho que foi um símbolo para mim de como eu não sairia mais de perto dessas pessoas. E aí Você viu nascer, né? Você viu nascer alguma coisa, né? Além da criança, nasceu com você um envolvimento, né? Porque aí nós voltamos, depois de muito tempo ali na Avenida Brasil, nós voltamos lá para a ocupação e aí sim eu consegui ver, né, o espaço físico. Eu já tinha conversado com muitas pessoas ali na manifestação mesmo para entender a reivindicação, o que eles queriam, a discussão, e poder até registrar de uma forma melhor. Mas depois que nós chegamos lá na ocupação, que eu realmente pude entender o que era, sabe? E aí, eu e o Henrique já começamos a pensar, né, Henrique? O que a gente poderia realmente agregar ali ao território, Sim. né? Não, e assim, voltando ali no que você falou, tipo, no dia da manifestação, esse mesmo policial, foram o mesmo policial que tacaram o gás de pimenta, foram os mesmos que tiveram que socorrer a Larissa, porque assim, como a gente tinha fechado a Avenida Brasil, tinha feito um engarrafamento que tinha travado Santa Cruz praticamente inteiro. Então, não ia ter como chegar até o hospital. A única forma de chegar até o hospital, com aquela urgência que ela tinha iminência do bebê poderia nascer, seria via polícia. Então, o mesmo policial que tacaram o gás de pimenta tiveram que fazer o atendimento das meninas e tal. E ele ficou super consternado. Voltaram lá depois, ainda entregaram a cesta básica, que foi ótimo. Queria aproveitar que também, tá todo mundo da ocupação aí, que eu não falei ainda. Obrigado, gente. Tá aí, Rogério. Porra, a galera toda aí. Rose, tô vendo que tá aí também. Pamela, Juliette, Muito Jéssica. obrigada. Obrigado, viu, gente? Porque isso aqui é para vocês, assim. A luta é de vocês, a gente só tenta realmente apoiar. A gente está aqui para tentar com que seja um pouco menos, né,
injusto, que injusto sempre vai ser, infelizmente, essa sociedade que a gente vive. E é isso, para que mais pessoas façam parte de lutas assim, porque só com a sociedade civil se juntando com quem realmente precisa de um apoio que a gente consegue alguma coisa aí, como sociedade. Obrigado, gente, que está aí na live. O povo todo da ocupação, um beijo grande. Eu quero mostrar para vocês duas fotos que para mim são muito impactantes dessa história, que o livro ele começa de forma cronológica na manifestação. Essa foto aqui, para mim, na hora na manifestação que eu tirei, eu entendi tudo, assim. Foi aonde a minha ficha caiu, que realmente seria muito difícil a gente abandonar essas pessoas, sabe? E essa foto aqui, acho que dá para as pessoas entenderem realmente o que é a ocupação. A ocupação, ela é essas telhas, né, de madeira, zinco e tudo misturadas, que davam uma média de quase 200 casas de madeira no meio de 2 condomínios, lá nos Jesuítas, em Santa Cruz. E eu acho que uma questão bem importante assim de falar, o Henrique, ele chegou lá a Santa Cruz, ele assim como eu, hoje a gente mora na zona oeste do Rio, mas numa área, né, Barra, Recreio, mais privilegiada. Ele chegou a Santa Cruz porque ele conversava muito com os meninos no sinal. Se eu estiver falando uma besteira, Henrique, me corrige. Eu lembro da nossa conversa, eu te perguntando, mas como você chegou até lá? Que eu sempre sou muito interessada em ouvir, né, e ter uma escuta das histórias das pessoas reais. E aí o Henrique me falou, mas eu conversava com os meninos aqui no sinal no Recreio e eu queria ajudar de alguma forma, conseguir alguma oportunidade para eles. E aí um me falou que era de Santa Cruz, o outro falou não sei o quê. E eu falei, mas eu quero conhecer onde vocês moram, me mostre. E um dia ele foi lá conhecer. E indo lá Na verdade, conhecer... foi o seguinte. Peraí, eu vou te cortar só um segundo, porque tem uma coisa assim, que foi o seguinte. Na verdade, eu conheci eles, foi tudo isso aí. Eu consegui um trabalho para eles, e aí na minha cabeça conseguir um trabalho para eles é a grande chance da vida deles, eles vão se dar bem, eu não preciso arrumar mais nada, tá tudo certo, ótimo. Deus vai ajudar agora, o restante é com Deus. Mas, na verdade, não é por aí. Assim, quando a gente conseguiu um trabalho para ele, eu percebi que eles não perceberam o que eu estava achando. Assim, eu achei que eles iam achar uma coisa que, na verdade, pelo meu entendimento de mundo, só que o meu entendimento de mundo é totalmente diferente deles. Então, obviamente, eles não foram, assim, diretamente, não entenderam como uma oportunidade tão grande. Aí que eu falei assim, cara, então o problema é muito maior do que eu estou pensando. Não é só dar uma oportunidade. Dar uma oportunidade talvez seja o final das coisas. Tem muita coisa para fazer, porque faltou muita coisa antes. Faltou muita coisa antes, assim. Faltou estudo, faltou família, faltou o que o Estado, né, deveria estar fazendo, mas também entendo que também o Estado não vai conseguir atingir todas as pessoas que têm necessidade nesse lugar. Por isso que a gente tem que se reafirmar nesse lugar de falar. Nós, como sociedade civil, precisamos sempre estar aí fazendo alguma coisa e estar entendendo o que está acontecendo para que essas pessoas não fiquem sempre à mercê disso. E aí foi que a gente começou o projeto. Aí eu fui lá conhecer o Coimbra, que é o primeiro condomínio que a gente entrou, entendi quais eram os problemas ali de fato, assim, que passavam muito mais por só ter deixado o colégio de lado e outros problemas, assim, pessoais, particulares. Então, assim, dali a gente partiu para entender, assim. E aí fomos para dentro, fomos tentando entender, fazendo... como é que era o nome das coisas? Colônia de férias que a gente fazia umas coisas assim mais para dentro do condomínio Coimbra. Só que era muito difícil, porque sou eu, né? Sou eu, Ana Paula, são nossos amigos, o Henrique, o Maicon, o Tatine, mesmo assim. Eu não posso nem falar todo mundo que eu vou esquecer alguém aqui, mas é muita gente. Maria de Médici, que está aí, que sempre apoiou desde o início, um grupo de samba que eu tinha lá atrás, que agora, quer dizer, ainda tem, mas a pandemia está parada, então nem sei se na volta vai ter. Mas que a galera se juntava, a gente tipo fazia show, o dinheiro devolvia para lá, para a gente estar fazendo ação. Então foi muito assim, começou numa coisa de vamos se mexer, assim, não sei o que vai dar, mas vamos se mexer e vamos tentar rebolar para acontecer alguma coisa. E aí várias coisas vão acontecendo, que é isso, a Tatine aparece tipo, com uma força enorme de conseguir montar uma escola, a gente conheceu o Albert, que era essa junção perfeita que a gente precisava de uma pessoa que fosse um elo direto com a comunidade e ao mesmo tempo fosse uma pessoa que soubesse lecionar. Ele é uma pessoa, cara, incrível, no sentido de saber tocar no sensorial das crianças. Então também foi isso também que a gente foi descobrindo, né? Que não adianta assim, o adulto a gente até tenta ajudar, a gente tenta apoiar, mas o adulto já está muito formado, então precisa de um apoio muito maior na relação psicológica. E às vezes a gente não tinha capacidade de dar. Talvez ir nas crianças e começar a plantar essa semente
acho que no futuro a gente vai colher. Aí a gente começou a determinar mais para esse lado, entendeu? Claro que eu já embolei muita coisa no caminho, mas é mais ou menos Henrique, isso. Henrique, isso para você era parte do trabalho do Base? Fala um pouquinho do Base para a gente entender essa conexão e também divulgar, né? Como é que as pessoas podem ajudar, enfim, como é que funciona. Então, tudo isso que eu falei é do Base, assim, todo o processo foi do Base. A gente foi descobrindo como Base depois, porque no início éramos nós, éramos amigos, eu, Ana Paula que é minha namorada, minha esposa, mas com Maria, com amigos, com gente, tipo assim, com várias pessoas do nosso ciclo de amizade, e junto com o samba. Só que assim, sem ter um nome ainda. Aí, a partir de 2019, no final de 2019, a gente criou o nome. Falei assim, cara, tá muito difícil pra gente manter isso aqui só com os nossos amigos, porque a gente já tinha virado um chato pros nossos amigos. A gente só pedia coisa, só pedia ajuda, sabe aquela coisa que você já vira um inconveniente? Aí eu falei, cara... Mas eu também comecei a pedir direto. Vamos pedir, vamos continuar pedindo. Todo mundo está ouvindo aí, gente. Vamos continuar pedindo. É o que a gente faz aí. E o resultado a gente está mostrando. O lance é, assim, a gente percebeu que sozinho a gente não ia continuar. Falou, vamos criar alguma coisa, assim, um lugar que a gente mostre o que a gente está fazendo. Quem quiser apoiar, vem junto com a gente. E aí foi dando muito certo nesse sentido, assim, de mostrar. A pandemia veio logo de cara. E aí a gente conseguiu, tipo, foi na época que eu estava catando projeto para fazer, para entrar, para tentar conseguir apoio do Base. E aí, logo em seguida da pandemia, a gente começou a entrar, a gente que vivia no Coimbra, o pessoal do Coimbra, a líder do Coimbra, que se chama Neia, falou, cara, eu sei que vocês estão ajudando aqui a gente está precisando, mas tem um lugar que precisa muito mais, que é a ocupação. E aí, em março de 2020, a gente conheceu a ocupação, conhecemos Rose. Aí fomos entender que aquele problema é muito, muito, muito maior, realmente, que o Coimbra. O Coimbra também tem vários problemas, até hoje a gente está lá, mas a ocupação é um problema muito maior, que era a relação de você não ter banheiro para todo mundo, né? Eram 3 banheiros para 200 famílias, tudo era comunitário, era tudo coletivo. E no momento de uma pandemia, era uma coisa que não sabia nada, naquele momento, em março, a gente achava, né? Saiu na rua, já pegou coronavírus, assim, ninguém estava entendendo muito bem ainda. E aí a gente começou, o que a gente poderia fazer ali, né? Primeiro dar o suporte com a alimentação, para tentar tirar daquela pessoa ali, das pessoas, aquela preocupação de caramba, o que eu vou fazer para arrumar, né, um feijão, alguma coisa. Então, a gente tentou apoiar, dando cesta e tal no início. Logo em seguida, a gente já começou a fazer, a gente fez um treinamento com 4 jovens, um era da própria ocupação, os outros 3 eram da região. Ensinamos a fazer sanitização. Então, eles vinham com a máquina de sanitização, vinham sanitizando. Toda semana tinha uma sanitização na ocupação, até o final da ocupação teve sanitização lá. Sim, eu acredito, tomara que tenha sido também por isso. Não teve nenhum caso que eu lembre. Assim, eu vou aproveitar então e falar um comentário, ler aqui um comentário de DJ Anne Gamas, DJ Anne Gamas. Dijane Gamas. Ah, Dijane Gamas, DJ, olha aqui. Dijane Gamas. Ela fala assim, Base, cuidou muito da gente naquele lugar, dedetizando a ocupação. Poxa, gratidão. Ou seja, funcionou. No momento em que o Estado, em um momento em que literalmente o Estado não ocupou os territórios, não entrou nesses territórios. Tanto o Henrique Gomes, desculpa cortar, mas o Henrique Gomes está aqui também. Ó. O Henrique Gomes também é um grande guerreiro que ajuda muito, assim, ele que faz todo o corre, que tem que comprar coisa, que tem que trazer, que tem que buscar. É ele com o Maicon que consegue resolver isso, porque com certeza eu sozinho não teria como mesmo. Então, assim, é isso. É muita gente junta, tipo, ajudando a gente, assim, só para poder dar uma força para a amiga. Ana Paula tá aí. Um beijo, minha rainha. Ana Paula. Muito obrigada, né? Eu queria fazer esse projeto também, agradecemos muito, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. A gente tem que agradecer mesmo, porque, assim, na verdade, tudo isso, todas as ações que o Henrique fez foram colaborações, foram ação entre amigos, né? Ele não teve nenhuma parceria de nenhuma instituição, nenhum poder público, nada. Não, quer dizer, no início, entrou... Desculpa, no início, assim, é isso também. Quando a gente começou, quando eu estava procurando muita coisa, o Meu Rio, que é uma instituição, que é uma ONG, que reúne vários coletivos, eles fizeram uma campanha, o coletivo fez uma campanha e reuniu a gente, se não me engano, mais 6 coletivos. E ajudou muito, porque no início eles fizeram vaquinha e passavam para a gente uma grana, assim, toma aqui, vocês têm 10 mil para comprar cesta, você tem tanto para comprar cesta. Legal. Então foi uma coisa que ajudou muito a gente no início, o Meu Rio, nesse sentido, de estar colaborando. Sim.
Só tô falando Depois assim, os desculpa, amigos tá? É continuaram. porque às vezes as coisas vão vindo e eu vou esquecendo só para não ser injusto Com com ninguém. certeza, mas é isso. A gente está aqui para ir falando mesmo, agradecendo as pessoas, porque essa corrente do bem aí formada entre os amigos, né, foi o que possibilitou que o Base ficasse o ano passado todo e esse ano podendo colaborar com as famílias até hoje. Depois a gente vai falar, porque o projeto continua com ações lá em Santa Cruz. E também eu quero agradecer, porque para esse livro ficar pronto, a gente contou com uma equipe aí, né, com uma ficha técnica brilhante de pessoas que realmente quiseram colaborar com a história, porque se sentiram pertencentes a quererem ter também um lugar de luta. A gente fez o livro, isso é muito legal poder falar agora, porque não é simplesmente um livro de uma fotógrafa que quis lançar um livro. Né? Se fosse isso, eu faria um livro Há com 10 anos, calma. né? Já tinha feito 5 livros. A ideia toda do livro é a gente, além de dar comida, que a comida, a cesta básica, é sobrevivência. Se as pessoas têm que escolher se vão almoçar ou jantar, isso é um momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente tem milhões de pessoas na linha da miséria e milhões de pessoas que não conseguem comer. Então, a comida, é a nossa obrigação como sociedade, sim, colaborar com as pessoas de alguma forma nesse lugar. Mas poder fazer esse livro é dar voz a essas pessoas, é mostrar a história delas, é querer que elas não sejam invisibilizadas, é querer que a gente, como sociedade civil, comece a olhar para o lado. A gente está olhando para o umbigo o tempo todo. As pessoas não querem ver, a gente empurra todas as questões da nossa cidade, do nosso país, para debaixo do tapete. Como se fosse possível a gente acordar, ter a nossa vida e trabalhar, estudar, fazer o que a gente quiser fazer da nossa vida, voltar para casa e dormir no travesseiro tranquilo, como se nada mais estivesse acontecendo. É impossível. Então, a proposta de se fazer um livro nesse momento, de uma forma tão rápida, porque a ocupação pegou fogo em janeiro, né? E a gente ficou entendendo qual ia ser a vida, para onde as pessoas iam, como ia se resolver em relação à prefeitura, a questão da moradia para essas pessoas, tudo isso. Até mais ou menos março, e de março até agora fizemos o livro. Então foi assim, um tempo recorde. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o livro, sobre o conceito do livro, mas eu acho que é isso, é poder dar a comida e o lugar de fala. Por isso é que é tão importante, agora aproveitando que a live está mais cheia, comprem o livro, deem o livro de presente para alguém que vocês conheçam. Toda a renda do livro vai ser revertida para as famílias. O dinheiro não será nosso. A gente pegará esse dinheiro todo vamos reverter para todas as famílias da ocupação. Então, tá aqui a dica. E eu queria chamar atenção para isso, né? Isso que você falou de que a gente tem que olhar para o lado, que muitas vezes a gente vive um egoísmo muito grande, às vezes nem é por mal, às vezes é porque a correria do dia a dia e tal, mas às vezes é porque realmente não quer, não pensa, enfim, não está afim de pensar, não está afim de sofrer junto, porque pensar nisso é sofrer também, né? Mas a gente precisa sofrer também, a gente precisa parar para pensar que tem gente sofrendo muito mais do que qualquer um de nós que somos privilegiados, que estamos aqui, né, na nossa casa, com nossa estrutura. Você sabe o quanto você trabalha, quantas horas você trabalha por dia, porque a gente se fala, você está sempre trabalhando, de manhã até de noite. Eu estou sempre trabalhando, de manhã até de noite. O Henrique trabalha 15 horas por dia também, se for, de manhã até de noite. E mesmo assim, eu consegui... O Henrique não para. Eu vou falar disso aqui porque eu realmente fiquei muito impressionada. Esse menino, a quantidade de vezes que ele vai a Santa Cruz e a outros lugares, não só Santa Cruz, a gente está falando aqui especificamente porque é o tema do livro. Mas assim, ele está sempre mobilizando. Se alguém está podendo doar alguma coisa de casa, ele consegue um frete com alguém para levar para a casa de outra pessoa. Agora, quando a gente teve um incêndio na ocupação, as pessoas ficaram sem móveis, sem nada. As famílias, para quem não sabe, estão recebendo um cheque de aluguel social da prefeitura no valor de R$ 400 para viverem por mês. R$ 400 para viverem com tudo, né? Para fazer todas as coisas que uma pessoa tem que fazer na vida com R$ 400. E as pessoas não tinham móveis, não tinham nada, elas perderam tudo. Então é isso, amigos que tem uma geladeira para doar, um fogão para doar, uma cadeira, uma mesa. O Henrique sai fazendo esse corre. Vamos lá, vamos pegar isso, vamos levar para cá, para lá, para cá, para cá. E vai, pede cesta básica para um, fala com o outro, compra cesta básica e faz vaquinha, faz não sei o quê. Ele e a Ana Paula, os dois, né, que são os coordenadores do Base, junto com essa rede de apoio de amigos, são incansáveis. Né? Nós temos amigos incansáveis. Maria de Messi, como ele falou,
Tati Poggi, que está aqui assistindo, a Cissa, minha amiga, Leilane, muitas amigas. Eu não posso nem... Também vou esquecer de falar um monte de gente, vai ficar todo mundo chateado comigo. Mas, assim, temos muitas amigas que fizeram redes de apoio. Eu falava assim, gente, preciso de doação para a escolinha. Vale quem lembrar... pode doar livro? Vale lembrar isso. Isso. Assim, além de toda essa força que você fez, assim, no ano passado a gente fez a escolinha, a gente construiu a escolinha e é isso. A gente não tem apoio, o base não tem apoio. Não tem nenhuma mensalidade, ninguém paga todo mês o base. Acho que deve ter umas 2 pessoas que devem pagar R$100. 2 amigos. Eu não lembro agora o nome certo. Lembro da Juliana, que ela é uma fotógrafa também, que fez um trabalho incrível no Amazonas, e ela todo mês ela paga. Mas não tem uma mensalidade, assim, colaborada. E eu só chamo a atenção para dizer o seguinte, porque ano passado, quando a gente resolveu fazer a escolinha, a gente não tinha condições de fazer a escolinha. Aí eu falei, Tatine, eu não tenho condições de pagar uma mensalidade para o Albert. Você pode falar com as suas amigas, de repente suas amigas juntam cada uma, dá um dinheiro, e aí a gente consegue pagar um salário? E ela fez isso, ela juntou até o ano passado inteiro, até o final do ano, não foi, Tatine? Vocês pagaram todo mês o salário do Albert para manter o Albert na escolinha, que atendia por volta de 60 a 50 crianças, agora não lembro exatamente o número exato, mas era assim, uma escolinha que... 70 e poucas? Sim. Olha só que incrível. Uma pena que foi embora com fogo. Mas, assim, era uma escolinha incrível, era uma escola maravilhosa. A Cissa foi uma das principais aí do movimento, Leilane. Eu não lembro de todo mundo, então também não quero ser injusto com ninguém, mas todas essas pessoas colaboraram e todas as pessoas que fizeram parte desse movimento da escolinha, cara. Foi um momento de virada também da gente poder entender e falar, cara, a gente vai conseguir fazer. Porque senão também não conseguiria, assim. É uma coisa, realmente, é um esforço mútuo, não sou só eu, não é só Ana Paula, não é só a base, são os amigos que vêm junto, porque senão tem vários momentos que dá vontade de desistir, porque é isso, é muito problema, e onde se entra tem muito mais problema. A gente não vai conseguir resolver todos, mas assim, se a gente conseguir dar um suporte para que seja um pouco menos pior, é isso que a gente tem que fazer, assim, é isso que a gente tenta fazer ali. Sim. E essa... Desculpa, fala. Não, fala que é o assunto da escolinha ainda. Só completar que a escolinha foi assim, nesse dia que eu cheguei lá da confusão, lá da manifestação, tudo, Henrique foi me mostrar, junto com a Rose, nossa querida Rose, líder lá da ocupação, foi me mostrar o espaço, e aí começou a me mostrar, e eu assim, né? Eu assim, tentando absorver aquilo tudo, e aí o Henrique falou, cara, tem uma pessoa que mora aqui, o Albert, que ele é professor, e ele dá aula de reforço para as crianças, e agora as crianças estão todas sem estudar, porque com a pandemia as escolas municipais estavam todas fechadas. O que a gente podia fazer aqui? Alguma coisa? Vamos montar uma biblioteca. O Henrique começou a dar várias ideias. Vamos montar uma biblioteca, um espaço para criança. O que a gente pode fazer? Uma sala de aula, de reforço. Eu falei, Henrique, vamos montar só se for agora, porque comigo é assim, né? Produtora já é tudo atazanado, tem que ser tudo rápido. Já vamos no corre. E aí a gente já começou, Rose, qual o barraco que a gente vai poder fazer a escola? Aí a Rose deu lá um espaço pra gente. Falei, Rose, não volta atrás, hein? Que agora a gente vai montar essa escola. Acho que nem eles acreditaram. Porque eu acho que, se eu não me engano, 2 semanas depois, não foi, Henrique? A gente já estava chegando lá. Foi uma semana depois. Uma semana, né? Já começou a chegar as coisas, livro, não sei o quê. Já começou a chegar lá com os carros lotados de doação, pedindo para todos os amigos livro, cadeira, brinquedo, todo. A gente saiu catando. Obriguei meu marido, Rafael, eu tenho que agradecer ele. Obriguei ele a passar no Rio de Janeiro inteiro recolhendo coisa na casa das pessoas. E a gente levou para lá, conseguiu montar a escolinha. Cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi, assim. Ver aquela quantidade de criança se sentindo pertencente a um espaço, tendo um espaço acolhedor, tendo uma pessoa como o Albert para estar ali com elas, não só dando aula de reforço, mas ensinando valores, sabe? Mostrando para elas um pouco de como a realidade poderia ser menos dura, e realmente foi um trabalho muito impressionante, assim. Num lugar que a gente sabe nas condições que existia, né? Sem saneamento básico, sem água, passando rato, a gente montando as coisas lá, rato passando, e totalmente abandonado pelo poder público, né? Posso trazer... Desculpa, Cris. Pode falar, perdão. Não sei se você vai completar o que ela vai falar, que eu vou entrar com uma coisa do livro que tem a ver com isso que você está falando. Isso, assim, só mais uma vez para ressaltar isso, assim, como é maravilhoso ter encontrado com o Albert nesse caminho, assim. Se não tivesse sido ele também, ele é mais uma chave que a gente encontra e fala assim, caramba, muito obrigado, assim, de você ser essa pessoa. E ele é uma pessoa que ele entende completamente, sabe? Ele não é uma pessoa de fora da comunidade como eu,
como a Tatiana, ele mora lá, ele sabe os problemas, e ele tem total entendimento do mundo para tipo assim, do que fala para aquelas pessoas, do que fala para aquelas crianças, para elas, sabe, para ela não pegar aquele gatilho, para não pegar aquela coisa assim. Então, realmente, assim, o Albert é um anjo, assim. Se a gente tem que vangloriar alguém aqui, é esse menino Albert. Com certeza. Bom, eu queria trazer rapidinho um trecho do livro, do texto da Ana Massot, que é historiadora e psicanalista, e eu acho que ela fala uma coisa que resume. Ela fala um monte de coisa, o texto dela tá lá na abertura do livro também, mas tem esse trechinho aqui que eu pesquei que acho que tem um pouco a ver com isso, né? Ela fala assim: não sabem as respostas às suas indagações, o que afinal é algo tão conhecido por elas que, ceifadas do direito de vislumbrar o futuro como um sonho, caminham pela vida seguindo os fluxos do tempo presente. Ao longo da estrada, encontram marcas deixadas pelos passos das gerações que antecederam seus destinos, seguem em suas jornadas com galhardia e coragem, abrindo os caminhos por onde passam, e em seus olhos, e em seus colos, desculpam, aninham as gerações que as sucederão. A escolha é feita, abrem-se ao desconhecido, deixam-se tocar. E aí eu queria falar um pouco dessa transição das crianças para o adulto e do adulto para as crianças, né? Porque a Ana traz isso, né? As mulheres com as quais vocês se encontraram, se encontram, e que Tatine tanto fotografou, né? As grávidas daquela foto que você mostrou, as mães, né? E que se abriram, né? Como é que foi chegar? Porque muitas vezes a gente também, que está nesse outro lugar, não sabe direito como vai chegar, como vai ser acolhido, né? A gente quer acolher e como faz para ser acolhido. Então, fala um pouquinho disso, Tati, de como foi chegar a acolher e ser acolhida por essas mulheres Eu acho lindas, né? Uma mulher mais linda que a outra no livro. sim, sim, sim. Eu acho que foi uma coisa, foi um encontro mesmo, sabe? A gente se via pelo olhar. A ocupação, eram várias famílias, mas a grande quantidade de líderes daquelas famílias eram as mulheres. Você percebia isso tanto pelo posicionamento delas, né, e pela relação com aqueles filhos todos e com as tarefas do dia a dia ali do cotidiano da ocupação. Eu, como fotógrafa, eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive, de não chegar em nenhum território, nenhum espaço com uma câmera na mão e sair sendo aquela pessoa invasiva, sabe? Que vai ficar querendo fotografar tudo o tempo todo. Eu jamais faria uma coisa dessas. Eu acho que foi uma coisa muito espontânea. Tinha dias que eu chegava lá e eu via que tinha um movimento assim muito receptivo de eu estar com a câmera já e aí eu ia fotografando. Muitas vezes também eu ia para lá para fazer alguma atividade com o Henrique, do base, alguma coisa. E eu não conseguia fotografar nada porque a gente tinha tanta coisa para fazer que a prioridade sempre era estar organizando alguma coisa na escola, algum evento, alguma situação ali, alguma dinâmica. Então, assim, a fotografia ela entrou nesse lugar com a permissão dos moradores de lá, né? Com o olhar deles também muito, muito receptivo e querendo muito dialogar, querendo muito falar, querendo muito se sentirem presentes nessa história. E também nos momentos que ela pôde estar presente. Eu vivi diversas situações que seriam lindas estarem registradas com a minha câmera, mas que eu não fotografei. Eu simplesmente vivi. E isso acontece muito no trabalho da fotografia documental. Você tem que saber que vão existir muitas imagens apenas no seu pensamento, que elas não vão se tornar fotografias. Mas as fotografias que eu tirei, as casas que eu pude entrar, as pessoas que me receberam, aos moradores que participaram de todo esse processo ali com a gente, de construção mesmo daquele cotidiano, daquelas condições ali do dia a dia, eu só posso agradecer, porque realmente foi uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, assim. Foi E muito impressionante. como é que você organizou, como é que você pensou a organização do livro, né? Porque quando você começou, não sei se a ideia já era fazer um livro no início, né? Você começou ainda se envolvendo com o projeto. E como é que você fez? Quantas fotos você tirou? Quantas você teve que selecionar, né? Para pensar esse projeto? Essa parte da edição das imagens é sempre um drama máximo, né? Quando eu cheguei lá e a gente começou a fazer a escola e a sala de aula, a biblioteca, todas as coisas que a gente foi construindo lá ao longo do dia a dia,
eu falava pro Henrique assim, cara, Henrique, a gente podia fazer um documentário sobre isso aqui, porque vai ser muito interessante ouvir essas mulheres. Eu queria ouvir aquelas mulheres de alguma forma. Só que isso, toda vez que a gente chegava lá, tinha um monte de coisa pra gente fazer. E assim, a gente trabalha fora, né? A gente trabalha também. Eu sou produtora executiva, Henrique é diretor de fotografia. Então nunca dava tempo, porque a gente acordava muito cedo, chegava lá cedo, ficava um tempão lá e já tinha que voltar para casa para trabalhar, não sei o que, tava sempre correndo. E aí eu falei, cara, eu vou ficar com a minha câmera então, entendendo aonde é possível essa entrada. E aí foi que eu comecei a registrar mesmo e fazer esse processo de registro fotográfico. Eu não imaginava virar um livro, mas um dia eu conversei com a Rose, porque eles sempre falavam, deixa eu ver a foto, deixa eu ver a foto. Eles queriam muito se ver retratados, né? E eu falei para eles um dia, poxa, um dia a gente combina e vamos fazer uma exposição dessas fotos aqui na ocupação para vocês. Eu até tinha falado para ela, vou fazer um varal de fotografia aqui enorme, vamos botar as fotos, todo mundo vai se ver, depois guarda a foto, não sei o quê. Enfim, e aí com a tragédia toda que aconteceu em janeiro, cara, não tive dúvidas que eu tinha que fazer alguma coisa com essas imagens. Eu acho que eu tirei umas 2.000, 3.000 fotos. Não é muita foto perto do tempo, né, que eu fiquei lá. Eu fiquei 7 meses fotografando, mas eu tive que escolher 198 fotos para entrarem no livro. Não 198, foram quase 200 fotos. Não consegui colocar mais porque quando a gente, né, você sabe tão bem quanto eu, quando a gente produz um livro, tem um tamanho de páginas, tem um tamanho de livro que a gente tem que respeitar o nosso projeto gráfico. E as possibilidades também que a gente tem. O livro ele é todo feito com recursos próprios, então não tive como fazer mais páginas. Ele já é um livro grande. Mas todas as fotos que não entraram no livro também eu já imprimi, já levei algumas lá para eles em março, quando eu fui. Não entendi. Eita! Siri falou comigo. E vou levar outras fotos também que não estão no livro para eles de presente. Porque eu prometi e eu vou levar todas as fotos para distribuir para os moradores. Que também, lembrando que cada família vai receber o seu livro de presente. Eu e o Henrique vamos combinar já. Em breve estaremos aí em Santa Cruz para entregar todos os livros para os moradores que eles vão receber. Então, para quem não conhecia o projeto, chegou aqui agora, foi convidado hoje, por exemplo, por mim, né? Que eu hoje fiz uma super divulgação. Então, quem chegou agora, para entender, esse livro, então, foi pensado após o incêndio. Ele foi realmente pensado para ter essa renda revertida para essas famílias, para essas pessoas, né? E aí, onde é que as pessoas podem comprar? Porque acho que é bom falar no início, no meio e no final, né? Então, chamar todo mundo para contribuir. O livro está à venda no meu site. E não é só isso. Deixa eu só fazer uma complementação sobre o livro. Você perguntou, eu não respondi sobre isso. Qual o processo que as famílias agora estão, se vocês estão vendo, estão todos falando, a gente quer a nossa chave, 12 meses só não vai dar. A gente está no processo agora que é o seguinte, então para dar entrada na defensoria, a gente já teve uma primeira papo com a defensoria pública, a defensoria está marcando uma reunião, inclusive vai ser na quarta-feira. Rose, eu sei que você está aí, quarta-feira reunião com a doutora Viviane, que é a defensora, que cuida desse núcleo, que é de habitação, e o livro ele vai servir como um documento. Esse livro ele é um documento para a gente provar, porque muitas das vezes quando acontecem essas brigas de território, de ocupação, o que eles tentam mais fazer como lei, na brecha da lei é tentar dizer que aquela ocupação não era válida, que aquilo não era uma ocupação, que ele não vivia pessoas. Então, esse livro ele registra e ele pode ser a grande chave para a gente conseguir a chave, entendeu? Assim, eu acho que ele é um registro histórico que ninguém vai poder falar, nenhum poder público vai poder falar que aquele lugar não existiu, nenhum poder público vai poder dizer que aquelas famílias não moravam lá. Eu acho que com esse livro é a grande chance que a gente tem de estar aí brigando para que não sejam só, porque é isso, para quem não sabe, a prefeitura só paga 12 meses de aluguel social, e após esses 12 meses, cada um por si novamente. Então a gente está na luta agora que a defensoria realmente consiga que essas chaves estejam para sempre. Então o livro vai ser muito mais do que esse registro pós-incêndio, do que só isso. Ele vai ser um documento que, se Deus quiser, vai poder trazer essa chave para essas famílias assim. Não falam no lugar de se fazer uma promessa, pelo amor de Deus, vocês entendam, gente. Mas pode ser que seja a grande chance que a gente tem aí. Está todo mundo aqui da ocupação. Espero que vocês entendam que a gente está nesse processo, que a defensoria vai dar certo. E se Deus quiser, a chave vai estar na mão de vocês aí, graças à luta de vocês e também o apoio aí da Tatine com esse livro Registro Histórico. Se Deus quiser, vai ajudar muito.
Isso é a prova, né, de que é impressionante, né, porque livro, filme, né, tudo isso é a prova de que a documentação histórica, né, ela cria memória, né, e a memória é o que faz as pessoas lembrarem, né, Isso o mesmo. poder público lembrar, né, porque eles esquecem, né, muitas vezes de propósito mesmo, né, querem esquecer e querem apagar da história os acontecimentos, né, pelos quais eles são responsáveis. E um livro não vai deixar isso nunca morrer, né? Tá aí Com certeza. para Até sempre. no início, quando a gente falou sobre fazer o documentário, era muito isso, assim, era muito... o que eu sinto muito Denunciar, né? era denunciar, mas mais do que denunciar, isso é registrar. Vamos registrar isso aqui, porque a gente sabe que igual ocupação tem milhões de ocupações no Brasil e no Rio de Janeiro. Mas a gente quer registrar justamente, igual a Juliette falou aí mais cedo, a gente não quer, ela falou agora aí, a gente não quer que nosso filho passe pelo que a gente passou. Assim, e no futuro a gente não quer que ninguém mais passe por isso, assim. Isso deveria ser uma briga realmente social. Eu sei que não é só minha, não é só da Tatiana, é de muita gente do nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro, graças a Deus. Mas que é isso, fique registrado para que não se repita. Isso é uma desumanidade muito grande. Umas pessoas viverem nessas condições deveria ser preso, pessoa que deixa isso acontecer. Mas mais A que isso, gente durante uma pandemia, é uma coisa inaceitável, realmente, assim, socialmente, uma coisa inaceitável as pessoas vivendo da maneira que estão vivendo ali. Teve que acontecer o fogo para que fosse alguma coisa sendo feita, entendeu? É muito triste, mas assim, pelo menos durante 12 meses estão resolvendo. Mas a gente quer a solução definitiva. As famílias querem a solução definitiva. Esse livro vai chegar na mão de outras pessoas. Eu estou entregando ele também para muitas pessoas que eu acho que são muito importantes para entenderem essa história. Acho que quanto mais a gente conseguir fazer essa rede de apoio correr, sabe? E as pessoas realmente que puderem, que tiverem condições, comprem um livro. O livro custa R$ 89, é o valor de uma cesta básica. É para a gente poder realmente reverter para as famílias e para essa história ser contada e não ser esquecida, né? A gente vive num país sem memória. A gente vive num país onde as pessoas têm muita dificuldade, né, em ter memória sobre as coisas que acontecem, onde a nossa instrução parece que acontece no dia a dia na rede social, as pessoas não se aprofundam em nada, não querem se aprofundar, não querem estudar, não querem realmente ter um contato, né, com a realidade. Eu realmente tenho pessoas que eu preciso agradecer, assim, porque fazer um livro hoje no Brasil não é uma tarefa fácil. E eu realmente tive o apoio de muita gente. Eu contei com a direção de arte da Ana Carine e do Márcio Ventorotti, pessoas que são também amigos, né, da vida toda e muito importantes para mim. Marcelo Dias, que tratou as imagens comigo, fotógrafo excepcional. A Gabriela Horta, que fez a diagramação impecável do livro, maravilhosa. Os textos, eu não tenho nem como agradecer. A Raquel, já falei, que é uma pessoa que hoje em dia me inspira, assim, uma pessoa incrível, socióloga, educadora, cantora também, tem uma banda. É uma pessoa realmente para vocês conhecerem o trabalho dela. A Ana Massou, eu não tenho o que falar. A Ana, ela é pesquisadora, ela é professora de história, ela é psicanalista, ela é amiga de longa data, uma pessoa que acompanhou toda essa história da ocupação e que, com certeza, se não fosse ela, talvez esse livro nem tivesse saído, porque ela me apoiou, ela via como eu chegava em casa toda vez que eu voltava da ocupação e todo o sentimento que eu guardava e tudo que eu queria falar e tudo que eu queria fazer. Então, Ana, não tenho palavras para te agradecer, de verdade. Tem que agradecer também ao Rafa, meu marido, que eu lembro uma situação muito interessante, né? Além dele ter várias vezes ido comigo na ocupação, me apoiado a gente lá em tudo. No Natal, o Henrique queria fazer a distribuição dos presentes para as crianças. E a gente não queria fazer um evento por causa da pandemia, estava piorando de novo, estava ficando muito ruim a situação. A gente não queria que aglomerasse. E aí ele falou, não, mas pelo menos vamos levar o Papai Noel lá para distribuir o presente para as crianças, tal. Eu tenho a roupa, mas quem vai ser o Papai Noel? Não tem ninguém para ser o Papai Noel. Aí eu falei, pronto, Rafael vai ser o Papai Noel. Não vai nem ter opção de não ser o Papai Noel. Rafa, você vai ser o Papai Noel? Aí ele, vou? Vai, pronto. E aí Rafa, meu marido, foi o Papai Noel. A gente vestiu, ele botou máscara, óculos, peruca, barba, aquele calor, tudo. E ele ficou lá. E quando ele entrou realmente com o Henrique, cara, foi uma emoção.
Tem uma foto no livro que mostra, para mim, que é uma das fotos mais bonitas, assim, que para mim fala sobre a esperança, sabe? Sobre a esperança da gente não desistir do sonho, né? Que é essa foto. Que eu vou... Realmente, para mim, tem um significado, assim, muito impactante. Que é a menina olhando para o Papai Noel. E, nossa, lembrando disso, dá até vontade de chorar. Rafa, que coisa linda, Rafa. Beijo, adorei. Nossa, essa história é incrível. Foi realmente sensacional, né, Henrique? Assim, foi uma experiência inacreditável. O Ricardo, seu amigo também, que fez as fotos das crianças com o Papai Noel, Henrique ele conseguiu, né, uma vaquinha, levar presente para todas as crianças e ainda fizemos foto de todas as crianças com o Papai Noel. As crianças não estavam acreditando em ver o Papai Noel ali. Tem uma foto que eu fiz também das crianças segurando o Papai Noel, assim, agarrando para ver se era de verdade, sabe? Realmente emocionante, assim, né? Cara, eu tenho uma história que não foi nem nada, mas foi nas entregas, né? Que a gente entrega lá em vários lugares. Aí tem uma hora que a gente fez isso que a gente fez lá, de soltar fumaça e tal, foi no condomínio do lado, no Almada. Aí a gente fez a entrega do presente, aí fizemos tipo, abriu a porta, saiu o Papai Noel. Quando abriu a porta do Papai Noel, a gente estava filmando de longe, aí uma das crianças falou assim, brigando com a outra, tá vendo? Ele não é de mentira não, ele é de verdade, eu te falei. Tipo assim, é uma coisa assim, é muito legal, assim, é muito legal nesse sentido, claro, né? De estar ali, de não deixar. Porque ali é um lugar que a maioria dos jovens, como ali ainda não tem, tomara que não tenha, que por exemplo, pelo menos eu não conheço, tipo, tráfico de drogas, é um lugar que as pessoas, o que eles fazem? Eles vão pro sinal. Então o jovem tem muito isso já desde cedo, de tipo, qual é a resolução da vida dele? Ah, vai pro sinal. Então, assim, o que a gente tenta fazer é que isso não se perca, porque a galera ali perde a infância muito cedo. A galera ali tem que cuidar do irmão, ou tem que trabalhar, ou tem que fazer alguma coisa. Então, assim, o que a gente não queria era isso. A escolinha era esse intuito. E tá semeando isso nas crianças é isso, para que não se perca isso. Porque você vê os adolescentes, eles já perderam muito antes. Então, que a semente fique ali, da genuinidade, de ser criança, eles têm que poder ser criança. Além de tanta coisa que se tiram deles, uma é a infância. Era um pouco isso, assim, manter o Papai Noel, falar assim, não, a gente tem que, pelo menos o Papai Noel tem que, mesmo sem aglomerar, mas o Papai Noel tem que ir, porque tem que manter essa expressão. Não é a doação, não é porque está doando, é porque o Papai Noel que trouxe mesmo. E vai ter que acreditar é a esperança, né? É a esperança, é o lúdico, é poder sonhar, né? A gente acredita que todo mundo pode sonhar. E aí também quero agradecer o Felipe, Nassari e a Cris, nossa querida mediadora aqui, que fizeram a correção ortográfica do livro. A Valéria Sorrentino, minha amiga, que está na Suíça agora, que fez a tradução, a versão em inglês. E a Simone Vieira, que colocou nas leis de incentivo para mim. Além de eu agradecer muito também a Gráfica Santa Marta, o Maurício, que para esse livro aqui existir, ele me deu uma aula de como se fazer um livro, porque eu não sabia nada de papel, de formato, de tamanho, de tudo. E realmente a Gráfica Santa Marta, o Maurício, me deu muito apoio para aprender como fazer um livro da melhor qualidade. Foi muito importante. E todas as pessoas da ocupação, que eu já agradeci, estão aqui nos agradecimentos do livro, registrado o nome de cada um, porque realmente para vocês é que o meu agradecimento. Muito obrigado por terem deixado a gente estar aí com vocês nessa luta, no cotidiano, no dia a dia, entendendo um pouco mais da nossa cidade, do território que a gente vive. Ano passado também, só para complementar isso, eu entrevistei o Itamar Santos, do Grupo Eco. O Itamar é o líder lá do Grupo Eco, que é um grupo que também atua no Santa Marta e que eu já sou parceira deles. Tive a honra, 10 anos atrás, de conhecer e eles me deixarem entrar. Estou lá já com eles esse tempo todo. Atuo em algumas ações pontuais na colônia de férias também. Menos do que eu gostaria, mas o tanto que eu posso. E Itamar me falou no passado uma coisa que mexeu muito comigo, que a gente estava falando sobre a pandemia e que todo mundo fica falando o tempo todo agora que a pandemia mostrou, deflagrou o abismo social que a gente vive. E como assim, né? Deflagrou, mostrou. Isso tudo já está aí há muito tempo escancarado. A gente não vê porque a gente não quer. A verdade é essa, né? A gente seria muito hipócrita em falar que agora, na pandemia, a gente está vendo aí a pobreza, a miséria, as situações sociais, as condições da periferia, as condições, né, das pessoas na luta pela moradia, pela habitação, todas essas condições que a gente sabe que existem na nossa cidade. Isso não foi
mostrado agora com a pandemia. Pelo contrário, né? Isso está aí há muito tempo escancarado. Então, queria lembrar dessa fala porque realmente é isso. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito que a gente, como sociedade civil, a gente pode sim mudar o rumo da nossa história. Não é difícil, gente. Às vezes as pessoas também acham que tem que fazer uma coisa tão grandiosa assim para poder fazer alguma ação, e as ações são pequenas, são no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É através, né, desse lugar do dia a dia, da pequena ação, que a gente consegue transformar um todo. Ninguém precisa fazer uma coisa estratosférica, né? A gente pode fazer sempre pouco e ir fazendo. A gente não pode esquecer o nosso lugar de cidadão. A gente não pode esquecer, né, diariamente aonde a gente está, de onde a gente vem, né? Qual é a cidade que a gente vive, qual é o país que a gente vive. A gente tem que se interessar pela nossa história. A gente não estuda história, a gente não quer saber. É uma coisa assustadora. Eu comecei a estudar história ano passado para esse ano agora na pandemia direto. Estou estudando mesmo história, história do colégio, assim. Voltei a estudar história com a Ana e é impressionante, assim, como a gente realmente não quer se aprofundar em nada. E é muito triste isso, porque quando a gente consegue minimamente se aprofundar em alguma coisa e a gente se depara com situações como essa da ocupação Unidos Venceremos, a gente vê que a gente pode muito, a gente pode mudar o mundo, cara. Eu acredito que a gente pode muita coisa. Basta a gente querer de verdade. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem casa, todo mundo tem família, eu tenho filho pequeno. Todo mundo tem a sua vida, as suas dificuldades do dia a dia, do cotidiano, mas o pouco que a gente pode fazer hoje pode mudar a vida de alguém amanhã. Então, por favor, não deixem de ajudar o Base. Quem puder contribuir, eu vou pedir para o Henrique, Cris vai perguntar para ele, mas vou pedir para ele falar da escolinha, porque a gente consiga um novo espaço e a escolinha continua. Né, Henrique? Ah, então já emenda aí, né? A pergunta é essa. Conta aí, fala pra gente da nova escolinha. Então, agora com o apoio, né, é isso, né? Sempre assim, apareceu um colégio no Recreio que estava se desfazendo das coisas e procurou a gente, bem no período que, tipo, a gente tinha acabado de pegar fogo lá, e a gente pensando, e agora, o que a gente vai fazer? Será que a gente volta com a escolinha? Aí eu, no Coimbra, que foi onde a gente começou o projeto, eu fui até a NEA, que é a síndica lá do condomínio. O Coimbra, quem não sabe, é um condomínio de assentamento, né? A galera toda que vivia tipo, em lugares como era a ocupação, que foi assentada. Eu gosto até de fazer uma analogia no seguinte sentido. Eu acho que não é a melhor analogia, mas é uma analogia do século XXI agora. 2021. É a nova libertação da escravatura. Você tira o escravo do lugar, mas ninguém dá nenhum tipo de subsídio para a pessoa sobreviver. E igualzinho fizeram. Assim, você tira a pessoa de um lugar que é muito ruim, um lugar tipo assim inabitável para um ser humano, coloca numa casa de alvenaria, são os condomínios ali, como é o condomínio Coimbra, só que você não dá nenhum tipo de suporte. Então, acho que é a mesma coisa que se fazia há tempos atrás, de uma nova maneira agora sendo feita. É mais do mesmo, assim, só que é isso, você continua sem desenvolver as pessoas não se desenvolvem socialmente, elas continuam sendo só um número ou só recebem Bolsa Família e não são inseridas em sociedade. Assim, o que precisa ser feito é que elas se sintam pertencentes também do mesmo lugar que nós vivemos aqui, do Rio de Janeiro. E aí eu disse isso para falar sobre a escolinha que eu não falei. A escolinha foi montada de novo, ela já está atendendo 77 crianças no Coimbra, que é um lugar assim, não querendo comparar um lugar com outro, mas assim, a ocupação era muito controlável, as crianças eram muito amáveis, não que no Coimbra não seja, mas o Coimbra é muito, muito mais difícil, as crianças são muito mais rebeldes que as crianças da ocupação. Quando a gente tentou fazer, eu falei, cara, será que vai dar certo no Coimbra? Eu fui até a NEA cedeu um espaço que era o salão de festa do condomínio, que virou igreja e agora virou escola. Então, a gente está com esse espaço, um espaço que já estava em pé, a gente só melhorou a caixa, que estava muito destruída, estava com vários problemas, mas a gente conseguiu deixar ali, não incrível, mas de uma forma que a gente consiga dar aula, que o Albert consiga dar aula para as crianças. E já começamos, já tem mais ou menos umas 3 semanas que a gente começou, mas de verdade mesmo a gente começou tem uma semana. Então, quem quiser ajudar, quem quiser conhecer, quem quiser ir lá, quem quiser dar aula, o espaço está lá, porque só o Albert, coitado, que dá aula, ele sofre. Ele tem 3 turmas, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. E eu fui lá na quarta-feira para entregar sexta, tinha fila na porta para esperar. O pessoal de 1 hora sai tem uma aula de 1 às 3, o pessoal de 1 hora, de 3 sai. Às 2 horas da tarde tem criança na porta fazendo fila para esperar o horário. Vocês imaginam assim,
Não estou falando isso para vangloriar, é para mostrar que lá não tem quase nada para se fazer, que eles esperam até a aula. É um desespero tão grande de falta de lazer, de cultura, de tudo, que aquilo ali para eles virou um lugar, sabe, de Não tem acalanto. acesso, né? Sim, Não tem e tem o acesso. Albert, né, que é incrível. Assim. Então as crianças também todas se apaixonam pelo Albert. Então, assim, estamos tocando o colégio, a igreja, já pensei que era igreja, já foi igreja, agora é colégio. Estamos tocando o colégio, estamos recebendo as crianças lá. Quem quiser ir, quem quiser conhecer, quem quiser dar aula, quem quiser ajudar, quem quiser compartilhar, quem puder doar, tudo, sim, tudo referente à escola, material escolar, lápis de cor, folha de papel, exercício. Só não doa livro velho. Tem muita galera que gosta de ajudar, mas manda livro velho, por favor, gente. A gente adora doação. Mas coisa que não dá mais para usar, por favor, você não manda não, porque livro tem hora que tem limite. Sim. Tem que ser livro que a gente consiga usar ainda. Por favor, Sim. não estou aqui desmerecendo quem doa, não, mas é só para poder dar uma direção na nossa necessidade. Sim, e é sim. isso, E vamos assim. agradece o Cauã Lopes também, que está dando o aula de Cauã, arte nosso lá. professor incrível. A Gabi Cauã. também, que dava aula no ano passado de circo, na ocupação. Ela até ocupação junto com o Cauã, para poder dar aula de arte circense, ensinava as crianças. Era uma coisa também maravilhosa. Acho que a Gabi agora está muito ocupada, está com vários outros trabalhos, ela não conseguiu ir. Mas acho que ela ainda vai. Assim, tem muita gente para te agradecer. A Prechaca, que está aqui, a Prechaca é uma das colaboradoras da escola, ela ajuda na manutenção da escola junto do Albert. Tem mais gente que eu também não vou lembrar. Ana Paula, de agradecer de coração, porque tudo isso que dá certo é com toda a luta da Ana Paula, toda a planilha que ela faz, prestação de conta. Não é fácil, porque isso, assim, além de tudo, a gente ainda lidar com a desconfiança das pessoas, de achar que a gente tem algum tipo de querer tirar alguma vantagem em cima disso. E, assim, a gente realmente não tem essa intenção. Quem quiser, nossa conta é aberta para todo mundo. A gente tem uma conta no Nubank, que é só base. Inclusive, quem quiser doar na conta Nubank, gente, sejamosbase@gmail.com é o e-mail do Base, está no meu nome. É uma conta Nubank que é só para o dinheiro do Base, mais nada. E a gente tem a vaquinha do Base, que está também aqui na bio do Base. Quem quiser entrar lá para ver, tem lá também o passo a passo de como é que faz para doar. Por favor, quem puder, qualquer valor, qualquer quantia, vai ajudar, vai chegar em quem precisa. E a gente vai estar sempre... Porque a gente tem vários braços de atuação, que é uma é a alimentação, que a gente acaba tendo que levar, inclusive, né, agradecer a Juve Rio, que está fazendo um trabalho de levar alimento do posto de saúde, quem está sendo vacinado, até as pessoas de coletivos. E é isso, a gente tem alimentação, a gente tem colégio, a gente tenta dar suporte para as pessoas, tem gente que pede ajuda psicológica, tem gente que pede ajuda de alguma outra coisa, e a gente está sempre tentando. Nem tudo a gente consegue fazer, mas assim, o que a gente pode suportar, a gente suporta. Então, quanto mais gente estiver suportando a gente também, a gente vai conseguir estar abraçando mais famílias, mais pessoas. E é isso. Sim, assim, eu sou testemunha viva, porque eu acompanhei esses meses todos do trabalho incansável de vocês. Acho que isso também foi uma das coisas que me fez não querer desistir, sabe? De saber que às vezes eu tinha que acordar 6 horas da manhã, pegar o carro e 1 hora de carro, chegar em Santa Cruz e ficar lá e fazer as coisas, voltar para casa, tomar banho, né? Todo o processo pandemia, começar a trabalhar, terminar de trabalhar 10 horas da noite. Não desistir também porque eu vi em vocês a força e a vontade realmente de querer fazer alguma coisa que desse certo. Então, assim, você e a Ana Paula incansáveis, assim como o você tem Cauã. amigo que nem você, minha rainha. Se não tivesse, a gente também desiste, é isso. É um bolo de apoio mútuo, que se você não tiver um outro lado que também te apoia, não vai ter, é isso. Se você me apoiou, a gente continuou. Se para você também foi uma chave, obrigado, porque você também foi pra gente. Não, isso é maravilhoso, né? Poder um cordão, fazer um cordão mesmo, né? E cada um vai puxando o outro, e essa live também é para puxar mais gente, né? Eu soube dessa história muito quando Tati já estava envolvida. Ano passado a gente falou menos do que a gente costuma falar normalmente por conta das correrias, né? A pandemia acabou fazendo a gente correr mais do que o normal, né? Trabalhei 3 vezes mais ano passado, Tati também. E quando eu cheguei e ela já estava com esse processo muito adiantado, eu falei para ela, cara, deixa eu revisar, é a única coisa que eu ainda tenho para fazer nesse momento. Aí ela, porque tem um revisor. Ela falou, não, tem um revisor, mas não custa nada ter um outro olhar. Eu falei, é o mínimo que eu posso fazer agora. Depois eu te ajudo a divulgar, te ajudo, o que você quiser eu ajudo, enfim, né? Porque a gente acaba todo mundo querendo participar, né? E como o Henrique disse, né? A gente teve agora, infelizmente, né, o falecimento do Paulo Gustavo, e muita gente descobriu depois da morte dele quantidade de boas ações que ele tinha feito, de doações de dinheiro, de gás, de respirador, tudo aquilo que ele fez.
Ele não divulgava para não parecer que estava tirando vantagem, né, e tal, mas fazia. Então, nem todo mundo precisa divulgar. Quem puder divulgar é bom, porque puxa o outro, né? Mas mais do que tudo, fazer, né? Correr atrás, fazer qualquer coisa, comprar o livro da Tati, poder dar uma aula se for possível, né? Eu teve uma época que eu dava aula para pré-vestibulandos da comunidade do Dona Marta, ali em Botafogo, e é uma experiência genial, incrível. Todo mundo devia passar por esse tipo de experiência, né? Ou dar aula, ou fazer, ou doar, né? Então, eu Inclusive, queria dar assim, parabéns a vocês dois. Vocês são muito guerreiros, como todo mundo da Unidos Venceremos, né? Agora vocês chamam de ex-Unidos Venceremos, alguma coisa não, assim? a gente chama o povo da Você falou? ocupação ainda, o povo da ocupação. É. Mas, assim, completando o que você Ah, falou, eu só queria fazer um complemento, dizer que tem muita gente que tem uma opinião formada sobre o que é ser pobre, sobre o que é, como é a vida do pobre, porque ele conhece uma pessoa que teve uma oportunidade e se deu bem. Por que o outro não faz? Gente, não é assim. Não é assim que funciona. A vida, às vezes, não funciona nem assim para a pessoa da classe média, nem para o rico. Você conhece quantos classe médias aí, filho de pessoa de classe média que não deu certo, que não conseguiu emprego em nada. E que não conseguiu, às vezes, nem se achar num lugar. Então, assim, dentro da comunidade, igual. Tem várias pessoas que não conseguem se desenvolver por N fatores. Então, assim, não dá para sair julgando com a metralhadora do julgamento, que hoje em dia todo mundo tem opinião, só porque tem que dar. Vai conhecer, vai entender como é que funciona a favela, vai entender como é que é vida em comunidade. Porque na maioria das pessoas que estão aí falando, elas não têm ideia do que é viver em comunidade. Então, acho que a gente tem que ter mais... tá mais atinado para saber o que realmente... Como a Tatine falou no início, assim, sobre história. Ou a gente tem duas formas de conhecer. Você conhece estudando a história e você conhece estando dentro da história. Eu acho que as pessoas precisam estar um pouco mais dentro e, claro, estudando também, os dois fazem parte, mas para que tenha mais valor da opinião, para que esteja sabendo realmente o que estão falando, para que falam com argumento e que saibam que, tipo, a vida dentro da comunidade é muito difícil. Assim, você tem um monte de problemas que você não dá para comparar com a vida de vocês, com a vida das pessoas normais que eu digo no sentido de ter um banheiro, ter um acesso a um carro, ter um salário todo mês, isso nesse sentido. Então, que a gente possa conhecer um pouco mais as comunidades do entorno, não só os jesuítas, mas com várias comunidades de Janeiro, que não falta comunidade. Eu é, lembro, eu lembro alguns anos atrás, quando eu fui fazer uma campanha para a colônia de férias lá do Santa Marta, que eu queria fazer alguma coisa que as pessoas fossem lá. Eu queria levar as pessoas lá, eu não queria que simplesmente convidar, sei lá, alguns artistas e falar, toma aí uma camisa de um projeto, tira uma foto para mim para eu divulgar. Não era isso. Então eu convidei muitas pessoas a irem no Santa Marta e as pessoas foram, o que eu fiquei muito surpresa. Eu levei o Pedro Bial, que foi um querido na época, porque tinha participado com a gente, né, Cris, lá da Viagem do Criança Esperança. Levei o seu Milton Gonçalves. Eu levei vários atores, várias pessoas, várias personalidades para irem conhecer o Santa Marta. Eu acho que isso faz a diferença. A gente tem que, cada vez mais, gente, fazer parte da nossa história. A gente não pode delegar a nossa história a Facebook, o WhatsApp, a fake news de rede social. Isso não é história. Isso não é a nossa vida. Entendeu? A gente precisa se apropriar da nossa cidade, se apropriar da nossa história. A gente tem que fazer parte. E eu não estou falando isso só para todo mundo ir fazer alguma coisa em algum lugar. Não, se apropria da cidade como um todo. Vamos tentar entender o nosso território. Não custa nada a gente querer, sim, se aprofundar em alguma coisa. E como o Henrique falou, quem tiver interesse em conhecer, vai com a gente. A gente acabou não levando muita gente lá na ocupação e várias pessoas até se ofereceram para ir comigo na época. Mas por conta da pandemia, realmente a gente teve uma preocupação, né? O Henrique estava fazendo esse trabalho de sanitização lá na ocupação, lá nos condomínios e tudo, mas a gente tinha uma preocupação, né? Lá no Santa Marta também, o Thiago Firmino fez o projeto lá de sanitização, o Grupo Eco distribuiu cesta básica, tá agora fazendo uma campanha imensa, o Grupo Eco, de distribuição de máscara para os moradores, para as pessoas não esquecerem que a pandemia não acabou, gente. Sabe? É uma falta de respeito a gente sair na rua sem máscara, é uma falta de respeito a gente não ter uma mínima noção de civilidade, de sociedade e de olhar para o outro. Vamos usar máscara, pelo amor de Deus. Sabe? Você não pode ficar em casa, você tem que sair. Vamos pelo menos fazer o mínimo. Distanciamento social, máscara, álcool, lavar a mão com sabão, o que for, é isso. A gente tem que ter o mínimo de noção que a gente vive em sociedade, né?
Então, vamos parar um pouco também de olhar tudo em rede social e achar que é verdade, sem querer se aprofundar, sem querer olhar se aquilo ali é verdade ou não, sem querer saber qual é a fonte. Eu vejo assim uma coisa que eu fiquei muito espantada, né? Desde enfim, da última eleição desastrosa de 2018 até hoje, e a gente tem uma rede de alguns amigos, tem pessoas que preferem acreditar numa fake news que recebem no WhatsApp, no Facebook ou em qualquer rede social do que realmente conversar com você sobre um assunto para você poder dialogar de algo que você tem propriedade, porque você está conversando e tá pegando informação de pessoas que são extremamente relevantes para a gente socialmente. Então, Eu assim, sofro isso demais. Eu sou jornalista, né? E eu é tenho um absurdo. 90% dos meus familiares preferem acreditar em fake news no WhatsApp do A que gente no que eu realmente, falo. realmente tem. Ainda bem que amigos é diferente de família, né? Amigos a gente consegue conversar, porque família eu já desisti. Pelo Cara, menos essa parte política. realmente é assustador como a gente tem uma preguiça social de realmente querer olhar para o que está acontecendo e a gente prefere acreditar em fake news porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque não dá trabalho, né? Porque realmente você se aprofundar nas relações, tanto relações sujas da vida pessoal quanto relações como social, dá trabalho, né? É um trabalho, você tem que se investir de uma vontade mesmo, de um querer, né? Aí teve até um comentário aqui, acho que foi do Rogério, que ele falou quantas vezes a Tatine deixou a filha em casa para poder estar com a gente. É isso, gente. Tatine tem filha pequena e quantas vezes deixou a filha em casa com a família, né, com os avós, com o marido, para poder ir para lá com o Henrique para trabalhar, né, para ajudar, colaborar. E isso é o que a Tati está falando, dá trabalho, né? Você tem que reestruturar, às vezes, sua vida inteira, né, para conseguir passar uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro fora, né, fazendo uma boa ação. É É, dureza mesmo. eu até, só para não esquecer também de agradecer, que hoje, quando eu estava falando do livro, né, conversando com o Cauã também é um menino genial. Ele, né, foi candidato super jovem a vereador do Rio. Se eu estiver falando uma besteira, Cauã, depois você me corrige. É, e ele é um menino extremamente engajado com a cultura da Zona Oeste. E quando eu falei do livro para ele, eu falei, Cauã, quero entregar o livro para algumas pessoas, vamos mobilizar as pessoas a receber esse livro, a ouvirem essa história. Ele prontamente começou a me ajudar a falar com as pessoas e tal. Nós tivemos lá na prefeitura, no gabinete da Joyce Trindade, que é a nossa secretária hoje de políticas públicas para as mulheres. Foi uma ótima conversa, fiquei lá bastante tempo com ela. Acho que é uma nova geração. Joyce tem 24 anos, ela já é secretária do governo do Paz. É uma geração jovem que vem aí com uma força da diversidade, com uma força política, com realmente, por estarem dentro da história de verdade, querem fazer a transformação. Então, a gente conversou, porque nessas áreas, né, nesses territórios, como o Henrique falou, não é só a alimentação, o apoio necessário, né? As mulheres, elas sofrem muito com a violência doméstica, elas sofrem muito também com a questão, né, de não ter com quem deixar os filhos, querem trabalhar, mas também tem que ter uma rede de apoio. Às vezes precisam, sim, de um apoio psicológico, e muitas delas pediram isso pra gente, né, Henrique, lá na ocupação. Então, assim, é uma rede de apoio que essa nova secretaria quer poder institucionalizar de volta na cidade do Rio, que se perdeu muito no governo anterior, né? Do nosso ex-prefeito Marcelo Crivella. Então, a gente conta, sim, que essa secretaria possa trazer novas políticas públicas efetivas para as mulheres, né? Que as mulheres da Zona Oeste não se sintam mais tão abandonadas e tão sozinhas. Também queria agradecer ao Marcelo Freixo, que hoje de manhã me recebeu no gabinete dele, dentro de toda a correria de Brasília, Rio e tal. Ele super recebeu, pegou o livro, olhou comigo, contei a história da ocupação, se sensibilizou muito assim com a trajetória dessas pessoas todas. E aí ele hoje também postou, divulgou, falando do trabalho. Quero agradecer demais. Agradecer também a Flávia Oliveira, jornalista que para mim é um exemplo de tudo. Como nós também sou formada em jornalista como a Cris. E a Flávia também ajudou a divulgar agora a live, o trabalho. Então, assim, agradecer mesmo essa rede de apoio, porque sem essa rede de apoio a gente não consegue nada. Quando as pessoas... Eu estou recebendo milhares de mensagens, estou muito feliz, de verdade. Muita gente mandando mensagem de sucesso, parabéns, que livro lindo, que você é ótima fotógrafa. Gente, eu fico muito honrada, mas sucesso mesmo é comida na mesa.
as pessoas estão precisando. Então, quem puder ajudar o Base, eu seria eternamente grata. Quem puder comprar o livro, também seria eternamente grata. Porque assim a gente vai estar fazendo algo efetivo, a gente vai estar fazendo uma ação acontecer, né? Parabéns, só e sucesso, é lindo para mim, Tatine, mas eu tô com a minha vida aqui organizada. Tem muita gente que não tá e tá precisando da gente. Então, só pra gente não esquecer. De E coração. não, eu queria até aproveitar esse ensejo para chamar as pessoas, porque também agora está estreando a exposição virtual, né, Isso, no site da Tatine. Já deve estar no ar, isso. mas esperem a Tá no live ar. acabar. Quando a live acabar, vocês partam lá para o tatine.com.br, acompanhem a exposição de fotos da ocupação e no final aproveitem quem, na verdade, quem, né, essas pessoas que estão, que podem e que devem ajudar, né, colaborar. Acabando a exposição, a lojinha está lá no site mesmo. Dá para comprar o livro através do tatine.com.br, Tatine com um Y, com 2 N's, e tem que falar essas coisas que Tudo nem meu difícil. nome. Cris Fuscaldo com CH. Eu tenho que soletrar às vezes para ninguém falar, ai, não Tudo, achei. tudo difícil. Vai achar, vai procurar que vai achar. E tá linda a exposição virtual, já tá no ar, vai ficar no ar um tempo, né, Tati? Pode falar um pouquinho Sim. disso aí. E depois direto para a lojinha. A gente colocou na entrada do site, na home, uma exposição que foi uma ideia também que surgiu na pandemia. Eu e duas amigas produtoras, a Tati Poggi e a Cissa Bastos, a gente pensou assim, cara, como que a gente pode fazer alguma coisa na internet que a gente leve arte para as pessoas e que ninguém tá podendo sair de casa? E aí a gente falou, vamos juntar uns amigos, uma galera que trabalhou com a gente com 3D, não sei o que, vamos fazer uma galeria virtual? Vamos. E aí a gente fez uma galeria virtual. Então, a gente está usando agora pela primeira vez a galeria com as fotos do livro da ocupação. Então, tem um videozinho lá na entrada do site que vocês podem entrar na galeria 3D, passear pelas fotos. E algumas fotos só, não coloquei todas para vocês ficarem curiosos e comprarem o livro para a gente poder ajudar aí a galera da ocupação. E como o Tati falou, essa compra não é só para nenhuma egotrip, né? Nenhuma sensação de ai, fui bem sucedido e tal. Esse livro é de fato para ajudar, para reverter essa renda. Tudo isso que foi falado aqui foram 7 meses, mas agora já tem o quê? Um ano? Quanto tempo tem que você começou esse Eu 7? foi em julho do ano passado que eu conheci a ocupação. Vai fazer É, quase já um ano. vai fazer quase um ano. Então, já é um ano dedicado a ajudar mesmo, né, já investir, um ano de investimento, né, de sair de casa, de passar esse tempo lá. E Tatine quer continuar ajudando, né, bem como o Henrique, que esse aí já está engajadíssimo, né, já está totalmente. E aí, Henrique, fala as redes, Instagram, tem Facebook também? Ou como é que as Tem pessoas podem Instagram, seguir aí? tem Instagram, tem Facebook, que as pessoas quiserem seguir, acompanhar as ações, ver o que a gente está fazendo, ou quiserem propor isso aí também. Ah, eu queria, sei lá, queria entregar 5 cestas, porque tem muito isso também. Tem muita gente que se junta a gente já com a cesta comprada. Ah, comprei 60 cestas, queria entregar aí. Pô, vem, vai ter gente para receber. Assim, é isso. Assim, a gente também fica aberto para qualquer tipo de doação, como vocês quiserem, né, ajudar o Base, a gente fica à disposição. Assim. A gente só tem, como a Tatine falou, trazido menos gente de fora para essa questão da pandemia, para não estar levando o vírus para dentro de um lugar que a gente não sabe como é que tá. Mas, assim, nada impede de dar uma aula no distanciamento. As crianças todas usam máscara na escolinha. Então, quem quiser dar uma aula, quem quiser... Ou planejar para o várias futuro maneiras de ajudar. também, né? Ajudar é só chegar. Ou planejar para o futuro, que daqui a pouco esperamos, né, estar todos vacinados e começar novamente, recomeçar a vida, né? Ai, E quem uma coisa que sabe. eu esqueci de falar, que também o canal da Tatine no YouTube está estreando, então também vai ter mais live, né, Tatine? Tanto no Instagram Então, quanto no YouTube, né? posso contar isso. Como a gente tem muito a dizer, como a gente tem muitas pessoas interessantes que a gente gostaria principalmente de ouvir, mais do que falar, porque eu acho que também é isso, né? A gente tem que aprender cada vez mais a ouvir do que ficar falando. Eu estou convidando algumas pessoas muito legais para estarem falando em próximas lives com a gente. Então, em breve, darei notícias. Vamos ter outras lives que vão desdobrar esse assunto da ocupação, falando de cultura, falando de educação, falando da cidade, de territórios. E acho importante que a gente mantenha esse diálogo vivo,
né? É uma proposta, assim, da gente não fazer essa história morrer. E eu realmente tenho que agradecer as minhas amigas e os meus amigos, porque nessa primeira semana agora, a gente está lançando o livro hoje, né? Só que eu comecei a divulgar dessa semana passada para cá. E divulgar assim, boca a boca, amigos, né? Manda aquele WhatsApp com todas as milhões de informações, as pessoas não entendendo, e a gente explicando lá um por um, trabalho de formiguinha. E a gente conseguiu, assim, em 4 dias, vender mais de 100 livros. Então, estou muito feliz mesmo, de verdade, que a gente está lançando hoje o livro com já uma venda grande. As minhas amigas foram incansáveis em replicar essas informações. Eu acabei recebendo mensagem de pessoas que eu nem tinha divulgado e eu pensando assim, nossa, como essa pessoa recebeu essa mensagem, gente, do livro? Foi fulano que divulgou para fulano, que falou com ciclano e a pessoa acabou recebendo. Então, assim, uma corrente do bem maravilhosa. E aí, eu queria até falar uma coisa rapidinho, que muito gentilmente, assim, a gente foi capa do jornal Globo Barra, com uma matéria linda que a Gisele Araújo, jornalista, fez, falando da ocupação, com várias fotos, com texto enorme. São 3 páginas que mostram todo o trabalho que a gente fez lá durante esse tempo. E também tem o Albert aqui na escolinha, ó. Olha, Comigo e com o Henrique, quando ainda era lá na ocupação. Eu achei essa foto. E assim, a gente tirou pouca foto nossa, né, Henrique? Era mais eu fotografando a ocupação. Da gente tem muito pouca foto. Várias pessoas me perguntaram, tem foto de vocês? Mostra a foto de vocês lá. Eu falei assim, gente, tava com a câmera e a gente tava o tempo todo trabalhando, fazendo alguma coisa. Tava tirando foto nossa na ocupação. Mas por acaso eu achei essas 2 fotos que a repórter até colocou. Foi essa da escola, eu e o Henrique lá com o Albert. E essa aqui com as crianças. Acho que foi no Dia das Crianças que a gente levou, que uma amiga da amiga doou vários bolos incríveis e a gente levou para as crianças lá e foi uma festa só. É isso, gente, é uma corrente do bem que não pode parar. Então, muito obrigada a todos os amigos de verdade, porque eu tenho muitos amigos. Eu agora me emocionei, porque eu realmente tenho muitos amigos. e aproveitando esse momento emocionante, tem o Ciciba Carioca que escreveu aqui, e eu vou ler interpretando. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí ele termina com juntos até a chave, família, ocupação. Então, gente, vamos encerrando por aqui, deixando todo o nosso agradecimento a todos vocês que chegaram aqui junto, que vieram, que acompanharam. Essa live vai continuar disponível, então passem o link para outras pessoas. É importante que esse assunto chegue ao máximo de gente possível, mas também passem o QR Code, né, o endereço do site, a exposição e a lojinha, para que cada vez esse livro seja bastante vendido e cada vez mais a gente possa divulgar esse documento, né? Porque acho que isso que o Henrique falou é fotografia documental e é um documento para provar, né, que tudo isso aconteceu e precisamos todos olhar, né, para essa história, para a chave poder chegar para todo mundo. Henrique, amei reencontrar você 10 anos depois. Não, a gente se encontrou um pouco depois, mas enfim, né, aquela viagem com certeza do Criança Esperança foi o momento que a gente passou mais tempo juntos. Então, muito legal estar aqui com você, Tati. 10 anos de amizade, assim, tem que fazer uma festa. Só completando, ali acho que foi minha primeira ligação com essa coisa assim, do que a sociedade pode fazer em prol, né, de quem se necessita. Acho que o primeiro contato foi ele, nunca tinha tido contato com isso. E aí, 10 anos depois, estamos aqui falando sobre isso de novo. Que bom, né? Sim. E eu posso só ler uma coisa muito rápida, Claro. Só para explicar também, que eu acho que o pessoal da ocupação queria saber. É um livro de fotografias. Temos 3 textos no livro, mas não falo sobre a vida de cada um da ocupação. A gente fala de uma forma geral do contexto, porque eu acho que as fotografias por si só já contam essa história, né? Então, mas tem 3 textos muito bacanas: o texto da Ana Lúcia, o texto da Raquel e o meu texto. E no meu texto eu coloquei um pensamento da Clarice Lispector que, para mim, resume totalmente todo o meu sentimento durante todos esses meses que eu tive lá.
e tudo que eu penso todos os dias da minha vida, assim. Não poderia ser outra a não ser Clarice, né? Nossa, eu já fico até com vontade de chorar. Para que a minha casa funcione, exige de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu for sonsa, se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. É isso. Ou a gente deixa de ser sonso, ou nada vai mudar na sociedade que a gente vive. É isso. Parabéns, Tati. Parabéns, Henrique. Gente, Parabéns. obrigada mais uma vez. Torcendo, rezando por todos vocês, por todos nós, por toda uma mudança aí nessa história. Obrigada. Tomara, E eu até que a agradeço próxima. também. Agradeço Tatine nessa luta, companheira incansável, que também sempre esteve ali, brigou muito com a gente, esteve ali na época disso, quando a gente estava lá lutando pela moradia digna na Avenida Brasil, lá registrando. Então, assim, meu agradecimento é muito grande, principalmente agradecer muito o pessoal da ocupação, porque também a gente só esteve ali apoiando, lutando, porque a gente acreditou neles, que a gente sabia que aquilo era de verdade, que aquela luta era digna, que aquela luta era de verdade e que a gente poderia fazer, a gente foi atrás de tentar fazer. Poderíamos ter feito muito mais, mas precisava de muito mais gente junto. Então, assim, a galera que está vendo agora, está conhecendo a gente, quem quiser vir junto, é isso, assim, só se juntar com a gente. A gente precisa, porque sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum, como vocês estão cansados de saber. E agradecemos muito o povo da ocupação. Obrigado, Rose, obrigado a todas as famílias da ocupação. Realmente, assim, sem palavras para agradecer essa família que a gente criou junto, assim, chegar lá na ocupação, reencontrar as pessoas, abraçar todo mundo, assim, é muito gratificante também ao mesmo tempo, assim, porque é gente de verdade. Então, obrigado. Já que Tatine tem uma frase, quero parafrasear com uma outra frase, que é o seguinte, uma frase de Beto Sem Braço, que é diferente do contexto, mas é que a gente só faz festa porque a vida é difícil mesmo. Se a vida fosse fácil, a gente não fazia. Então, é isso, assim, o pobre precisa de festa, a gente precisa de festa, porque a vida é muito difícil. Então, muito obrigado, gente, que estão na luta, que está junto com a gente. Obrigado, Tatine, do fundo do meu coração. Que documento maravilhoso que você fez. E vamos agradecer também 4 mulheres de guerreiras lá da ocupação que seguraram as pontas esse tempo todo, que foi a Rose, né, a Maiara, a Lusitânia, a Jaqueline. Obrigada por todas as mulheres da ocupação, por vocês serem esse exemplo de mulheres fortes, guerreiras, que também inspiraram muita gente a poder colaborar com vocês. Muito obrigada. Com certeza. Boa noite, gente. Cris, muito obrigada. Um amo prazer. você. Henrique, obrigada. Amo você. E quem quiser saber da história da mídia Belchior, gente, a Cris é uma pessoa maravilhosa, acabou de fazer um documentário incrível, um livro que é sensacional. Vale muito. Já falei do livro de Cris, vou falar de novo. Hein? Não esqueçam do Belchior. Obrigada, gente. Genial. Gênia. É isso, gente. Muito boa obrigada. Noite. Muito obrigado. Beijo, muito bom boa ver noite. vocês. Parabéns, Tatine. Parabéns para todos nós. Salva a live, Tatine. Ai, beijo, Cris. Obrigado, agora Cris. ferrou. Como que salva a live? Fecha a live. Depois que salvar, Tatine. Não, aperta o botão certo. Bota os óculos, aperta o botão certo. Socorro, como que salva a live? Beijo, hein? Saberemos amanhã, gente, se essa live foi salva ou não.